Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Dessler, sócia da Odgers Berndtsson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho a honra, o grande privilégio de conversar hoje com o Fred Lopes, que ingressou no Grupo Pão de Açúcar em março de 2017, e atualmente é o diretor corporativo de recursos humanos, reportando-se ao CEO do Grupo Pão de Açúcar. E é responsável pela remuneração de executivos expatriados, indicadores de recursos humanos, função geral de RH, de suporte e interface com o comitê executivo do GPA, os comitês de apoio, a diretoria do GPA e o Cassino. Com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas, o Fred possui experiência multidisciplinar em planejamento, vendas, projetos e recursos humanos. É trilíngue em português, inglês e espanhol, com bom domínio de francês, administrador de empresas pela PUC Minas Gerais, com MBA em finanças pela Fundação Dom Cabral. Fred, esqueci alguma coisa da sua linda trajetória? Alguma coisa a complementar? Eu acertei. Pô, antes de mais nada, obrigado pela introdução. Como sempre, você acertou. Agradeço super pela oportunidade. Espero, obviamente, contribuir aqui nessa conversa, nesse nosso bate-papo, com a intenção de compartilhar um pouco daquilo que a gente tem feito aqui no Grupo Pão de Açúcar. Obrigado, Daniela. Maravilhoso. Fred, seja muitíssimo bem-vindo. Muito bom todos que nos escutam e eu também aprendermos aí com a tua experiência e o que vocês têm feito no GPA. Fred, logo nos primeiros meses de Covid-19, um dos setores que aumentou o ritmo e se manteve operacional foi o varejo alimentar, né? Como que isso foi para o GPA? Como foi lidar, por exemplo, com o psicológico dos diversos colaboradores, funcionários que tinham que trabalhar enquanto grande parte da população se resguardava em seus lares? Lembrando que no início o pânico, o medo era muito maior do que vivemos atualmente, né? Pouca informação sobre o vírus, os hospitais lotados, imagens de pessoas morrendo, tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Conta um pouco desse desafio, como que foi a experiência de vocês? Você tem toda a razão. Foram momentos difíceis. Nos meses mais críticos ali da Covid-19, logo no começo da pandemia, como você bem mencionou, a gente, antes de mais nada, se manteve operacional para cumprir um papel fundamental perante a sociedade brasileira, que é o papel de atividade essencial, né? Então, a parte das pessoas se isolarem, nós não pudemos nos dar a esse privilégio, a essa oportunidade na ocasião, exatamente em função desse papel social que a gente cumpre. Agora, é óbvio, Daniela, que assim como todas as pessoas, a gente é formado, só para a gente lembrar, por mais de 100 mil colaboradores aqui no Brasil. A gente também teve momentos de dúvida, né? A gente também teve que lidar com o medo desse fato novo, desse fantasma que nos foi apresentado abruptamente. Porém, assim como sempre, aqui na companhia, a gente vence os desafios promovendo o máximo, ou a gente venceu esse desafio, na verdade, promovendo, primeiro, o máximo de cuidado com os nossos colaboradores, orientando-os sobre o contexto. Eu acho que ninguém nunca peca por ser sincero, então deixando absolutamente claro sobre o que a gente estava tratando, com o que a gente estava lidando, orientando-os no cuidado com relação à própria saúde e questões de higiene, provendo a essas pessoas
os equipamentos de segurança que nós entendíamos ter acesso para promover exatamente a segurança de cada um. E aí, com base em tudo isso, e de novo eu ressalto, talvez sobretudo pautado em absoluta transparência, a gente lançou mão de uma característica que é própria da companhia, que é a característica de mobilização e execução. Foi isso, na verdade, que nos permitiu romper uma importante barreira inicial, que foi essa que nos foi imposta, e eu posso te dizer que sim, a gente rompeu, evidenciado pelo número controlado de casos de Covid-19 que a gente teve na companhia. Claro que tivemos ocorrências, mas elas sempre performaram abaixo das médias que nós acompanhamos. Mesmo que os nossos colaboradores, mesmo que essas 100 mil pessoas estivessem em contato diário com outras pessoas nas nossas lojas, com sem número de pessoas nas nossas lojas. Isso nos permitiu, por exemplo, ser reconhecido formalmente por entidades de classe e órgãos públicos como exemplo de segurança e controle no setor durante os períodos mais críticos da pandemia, e é isso que nos dá segurança para continuar seguindo em frente nesse importante papel que a gente tem feito. Espetacular, muito legal. O varejo virtual, a gente sabe que avançou anos em poucos meses, né? Logo no início da pandemia, os prazos de entrega se dilataram e as empresas tiveram que se adaptar para atender a nova demanda. O que foi essa transformação digital no GPA? Isso mudou o perfil dos funcionários que precisaram ser contratados? Como que foi para o Grupo Pão de Açúcar ter uma reação rápida para estruturar-se, para atender a demanda aí dos consumidores? Olha, Daniela, o GPA já antes da pandemia já estava na vanguarda do comércio eletrônico alimentar. Nós já éramos, antes da Covid-19, líderes no segmento eletrônico alimentar, reforço, na era pré-pandemia, mas é óbvio que isso não nos blindou a ter que se adaptar de alguma maneira frente aos desafios que foram impostos ali para todas as empresas no geral. Porque por mais que nós estivéssemos na vanguarda, mesmo quem lá não estava, para manter seus negócios operacionais, tiveram que de alguma maneira se adaptar a essa nova forma de comércio. É claro que a gente enfrentou um aumento da demanda muito significativo através do comércio eletrônico, como você bem falou, e num primeiro momento uma consequente dilatação dos nossos prazos de entrega, o que obviamente trouxe insatisfação para a nossa base de consumidores. Para manter e até incrementar nossa participação de liderança e, fundamentalmente, primando pela qualidade dos nossos serviços, pela qualidade do serviço que a gente sempre prestou, a gente investiu na inauguração de centros de distribuição dedicados à operação de comércio eletrônico alimentar. E, além disso, a gente capacitou várias lojas para funcionar, Daniela, como hubs de entrega, o que a gente chama de Black Store. Isso tudo num tempo recorde, exatamente para diminuir esse delay de entrega e colocar a operação nos trilhos novamente. A gente sim fortaleceu o time, a gente sim aumentou a mão de obra responsável pela gestão do e-commerce, e isso nos permitiu, apesar de todos esses desafios, na minha avaliação, sair fortalecidos a ponto de novamente, felizmente, a gente ser reconhecido como o melhor serviço de comércio eletrônico para o varejo alimentar em pesquisas recentes de entidades especializadas. Mais do que isso, e mais do que nunca, eu acredito que a pandemia evidenciou a importância do comércio eletrônico, e daqui para frente, para mim, esse vai ser um canal de consumo, um canal de compras muito relevante para a população em geral. Isso me faz crer, Daniela, que de uma forma ou de outra, o futuro do varejo passa por esse canal como um elo fundamental dessa cadeia de fornecimento que o varejo alimentar presta para a população.
Perfeito, perfeito. E muito a experiência omnichannel, né, também. A gente vê, né? Então, com as pessoas compram pelo e-commerce, vão buscar nas lojas. Isso, eu como grande cliente de vocês, Fico tenho uma feliz. experiência muito boa. A gente vai falar até um pouco disso, assim, o que a gente está tentando fazer na companhia é a integração absoluta de todos os canais de compra que a gente pode oferecer para os nossos clientes e consumidores. Então, essa questão do omnichannel, isso a gente está chamando tudo. Então, você tem o online, você tem o offline, você tem que criar essa multicanalidade. Então, Daniela, temos trabalhado diuturnamente no que a gente tem chamado de online. Então, é uma integração absoluta de todos os canais de compra, de todos os canais de consumo, para atender a todo e qualquer tipo de demanda. Perfeito. Ainda sobre transformação digital, Fred, nesse cenário é crucial, né, as empresas acelerarem seus esforços de transformação digital existentes. Então, é um processo contínuo, o GPA já estava muito na vanguarda, né, e capacitar a liderança em competências digitais, incluindo gestão de equipes remotas com eficácia e alto desempenho. Como que a cultura deve ser gerida para proporcionar isso? Conta aí um pouco da tua experiência. Eu acho que esse ponto que você está trazendo é bem, bem importante, porque, na minha perspectiva, um dos grandes desafios para as empresas, e talvez especialmente para as áreas de RH, que é a área que eu represento, esteja relacionado à questão da massificação do trabalho remoto, sem perda de produtividade, né? Então, há uma demanda latente relacionada ao fato de que nós temos que promover segurança aos gestores nessa nova forma de trabalho. Isso, para mim, é fundamental. E, sem sombra de dúvidas, vai requerer, claro, revisão das bases de cultura nas organizações. Porque é claro que existem setores em níveis de digitalização, se a gente pode dizer dessa maneira, diferentes. Mas, via de regra, eu entendo que há ainda muito conservadorismo, na maioria das empresas, pelo menos no Brasil, em como se estabelecer, ou na forma de se estabelecer essas relações. Então, para mim, a promoção dessa segurança de que as pessoas podem sim trabalhar à distância com um nível de produtividade, engajamento e satisfação elevados, vai ser ou vai trazer como consequência promoção de rotinas mais flexíveis, promoção de rotinas menos presenciais, o que de uma maneira ou de outra, Daniela, para mim vai inaugurar novas relações de trabalho entre empresas e colaboradores. Essas formas de flexibilização, rotinas menos presenciais, hoje é o que está na mesa, mas certamente são só algumas delas. Eu acho que várias outras coisas ainda vão se descortinar e a gente precisa estar atento para garantir que não haja retroação, muito antes pelo contrário, que a gente continue evoluindo e capitalizando, obviamente, em cima de tudo aquilo que o futuro ainda tem para nos trazer. Muito interessante. O GPA é um dos grandes empregadores do Brasil, né? Como você acabou de nos colocar, 100 mil colaboradores. É muita gente, isso falando diretamente, né, Fred? Sim. Que ações existem para garantir a diversidade de colaboradores? Agora esse tema está assim super em voga, né? Então, diversidade racial, de sexo, de faixa etária, entre outros. Recentemente eu li que pessoas acima de 50 anos que usualmente, né, possuem maior dificuldade para conseguir emprego, estão tendo ainda mais dificuldade por serem considerados grupos de riscos da Covid. Como que o GPA lida
com essa questão. E, em sua opinião, o Brasil está caminhando para melhorar essa questão de diversidade ou ainda há muito por se fazer? O que na sua opinião, precisa mudar para as empresas avançarem nesse quesito? Eu super entendo quando você diz que o assunto está super na pauta, é verdade, o assunto da diversidade, mas eu vou me dar aqui o privilégio de dizer que este assunto sempre esteve na pauta da companhia, seja aqui, né, no Brasil, seja em qualquer outro país no qual o grupo tem atuação. Então, somos hoje uma empresa, sim, aproveitando o gancho que você me deu, de 100 mil colaboradores, como eu disse, mais de 250 mil vidas, considerando todos os dependentes dos nossos colaboradores e tendo em conta, obviamente, a base que nós temos nos nossos planos de saúde. E desde a França, uma vez que somos uma empresa que é parte do Grupo Casino na França, o slogan, a missão do Grupo Casino é por um mundo de diversidade. Então, isso está no DNA da companhia, Daniela, felizmente. Então, aqui no GPA, a gente tem grupos de trabalho específicos para as frentes mais importantes relacionadas ao tema da diversidade, como, por exemplo, raça e gênero, né? A gente é signatário hoje dos mais importantes tratados no mundo, junto às mais importantes autarquias mundiais, tá? Durante a pandemia, essa questão das pessoas com mais de 50 anos, como você colocou, o que a gente fez foi buscar proteger os nossos colaboradores identificados como grupo de risco, e aqui não estou falando só do grupo de risco identificado em função da idade, mas o grupo de risco expandido. Pessoas que de alguma maneira tinham alguma patologia, pessoas que de alguma maneira moravam com alguém que fazia parte do grupo de risco, pessoas que à época estavam grávidas, que apesar de não ser considerado pelas autoridades de saúde como grupo de risco, para nós é considerado como grupo de risco. Para te dar um dado, eu tenho na média 2.300 mulheres gestantes no GPA todos os meses, né? Então, dando conta de tudo isso, Daniela, o que a gente fez para esse grupo específico foi manter todo mundo afastado das atividades, lançando mão, obviamente, das ferramentas legais que o governo nos ofereceu. Agora, nós mantivemos essas pessoas afastadas com uma liberalidade importante de manter o nível de renda dessas pessoas. Então, por liberalidade da companhia, nós complementamos a renda dessas pessoas de maneira que ninguém, nesse momento tão difícil, perdesse poder de compra, especialmente considerando essas pessoas que a gente olha assim com bastante cuidado e com bastante respeito. Então, claro que pensando num aspecto mais amplo, o primeiro passo é meu. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa internamente, sem esperar por qualquer outro tipo de input externo, para que eu possa dar o meu primeiro passo. Então, eu acredito pessoalmente que sim, a gente está evoluindo como sociedade, porque bem ou mal você vê hoje várias empresas preocupadas com o assunto e de alguma maneira tecendo várias iniciativas internamente para melhorar, Daniela, o que a gente tem hoje. Se a gente compara o que a gente tem hoje com qualquer outra época, é difícil tecer um paralelo. Eu acho que hoje a gente está bem melhor do que a gente já teve ontem, e eu quero acreditar que no futuro a gente vai estar muito melhor do que o que a gente está hoje, que no futuro também vai ser muito difícil comparar o que a gente vai ter lá e que isso seja positivo ou mais positivo com o que a gente tem hoje em dia. Então, tem muita coisa para fazer, não há dúvida disso. Agora, para mim, assim, eu espero que sempre dias melhores possam vir e que nós vivamos cada vez mais numa sociedade igualitária, sem qualquer tipo de utopia ou sem qualquer tipo de eufemismo, mas que a gente viva numa sociedade igualitária,
cujas diferenças de qualquer natureza definitivamente não faça a menor ou não tenha a menor importância em qualquer tipo de relação. Perfeito. E que impere também a meritocracia, né? Sem dúvida. E é isso, pontos de vistas diferentes, e essa diversidade ela só agrega valor à organização, aos resultados, ao clima, né, ao ambiente de trabalho, faz toda a diferença, Isso né? para a gente é salutar, sabe? Ter opiniões divergentes, emanadas de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, que têm gostos diferentes, é isso que nos faz ser essa companhia tão diversa como a gente é hoje. Não tem perfeição, mas tem um esforço e um interesse absolutamente genuíno para que, sabe, a parte de qualquer tipo de oportunidade, de capitalização disso ou daquilo, a gente tenha, de fato, condições de acolher qualquer ser humano. Eu acho que esse é o papel que qualquer empresa ou que qualquer cidadão deve desempenhar no entorno de suas relações, enfim, no entorno de sua vida. Espetacular. E cuidar do colaborador para que ele possa cuidar aí do cliente, né? Exatamente, Maravilhoso. exatamente. Muito bom, Fred. Tradicionalmente, a gente sabe que o turnover do time operacional em empresas do segmento do GPA é bastante elevado. Mudar o processo seletivo para baixos volumes é uma coisa. Quando a gente está falando aí do nível executivo, né, o C-level, a gente sabe que tem a sua complexidade, mas é diferente. Agora, para tratar milhares de contratações por mês é algo bem diferente. Uhum. O GPA teve que se adaptar, todo o processo é virtual. Quais as dificuldades devido ao elevado volume de contratações e nesse novo contexto? Conta para a gente um pouquinho. Você sabe que, historicamente, o turnover do varejo figura entre um dos mais altos índices de na comparação com qualquer outro tipo de indústria ou com qualquer outro tipo de segmento. Apesar disso, nos últimos anos, internamente, GPA, a gente reduziu drasticamente, praticamente pela metade, o nosso nível de rotatividade pessoal, o que nos permite dizer hoje que a gente está muito provavelmente figurando ali entre um dos melhores índices do Brasil no nosso segmento. Agora, Daniela, eu já falei algumas vezes, a gente é uma empresa de pessoas, a gente é uma companhia de pessoas, né? E para isso a gente teve sim que fazer adaptações nos nossos processos de recrutamento e seleção, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então eu ousaria te dizer, perdão, que os nossos processos hoje de recrutamento e seleção, os nossos processos seletivos são híbridos. A gente está sim e cada vez mais lançando mão de parcerias que nos permitam lançar mão da tecnologia que está aí disponível a um preço cada vez mais acessível e que super agrega em termos, por exemplo, de inteligência artificial. Agora, para evoluir de maneira a oferecer a melhor experiência para os nossos candidatos e futuros colaboradores, talvez isso não seja tudo pela dispersão geográfica, talvez isso não seja tudo pelo ponto que você trouxe, talvez em recrutamentos ou em processos de recrutamento de nicho, eu consiga fazer tudo online. Inclusive, de novo, lançando mão daquilo que o governo hoje me permite, inclusive o processo burocrático de contratação, o processo burocrático documental. No auge da pandemia, inclusive abrindo mão dos exames que eram necessários no começo, exatamente para preservar a saúde das pessoas. Então, numa companhia desse tamanho, o que a gente precisa é estar pronto para se adaptar conforme a demanda. Então, a gente hoje lança a mão daquilo que a gente pode, como eu falei, em termos de tecnologia, porém, e com todo o cuidado,
a gente tem sim processos que permitam acolher as pessoas em loja, de norte a sul do país, torcendo e fazendo aqui o máximo que a gente pode para que isso seja parte do nosso dia a dia, porque a manutenção dos processos de contratação nos níveis pré-pandemia é o melhor sinal que a gente pode dar para a nossa sociedade, mantendo, obviamente, o nível de emprego e mantendo o nosso papel de atividade essencial, como a gente falou lá no começo. Excelente, muito bom, muito bom. Eu super acredito na frase que você falou há pouco, né? Nem 8, nem 80, um modelo híbrido, né? E adaptar de uma forma adaptável, flexível, enfim, acho perfeito, muito legal. Fred, compartilha conosco qual que é o perfil de competências necessário para o mundo aí contemporâneo, pós-crise, e quais são os seus desafios? Sei, todos nós temos inúmeros, mas os desafios do GPA para atrair esses talentos que vocês precisam e reter. Talvez até se você quiser falar de talentos digitais. Eu acho que você pegou. Executivos, enfim. Eu acho que você matou. Eu acredito que o mundo pós-crise vai ser um mundo cada vez mais digital, com menos interações presenciais e infinitamente muito mais interações virtuais. Não fosse a pandemia, Daniela, muito provavelmente estaríamos neste momento frente a frente para ter essa conversa super agradável como a conversa que a gente está tendo. Agora você pode estar fora do país, eu posso estar em qualquer outro lugar que a gente vai conseguir estabelecer uma relação absolutamente normal. Veja que vários especialistas já estão dando conta de que, por exemplo, viagens a trabalho vai reduzir algo em torno de 50%, porque encontramos formas de interagir à distância de uma maneira absolutamente segura e produtiva. Hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião pela manhã com o Grupo Casino na França. A reunião, o material era em português, o interlocutor estava falando francês em uma dessas plataformas online e a tradução era simultânea. Então você tinha um botãozinho ali embaixo que você escolhia em qual idioma você queria ouvir. Então, cara, pensa só nisso, né? Esse exemplo pequeno, pensa só em como é que isso pode, de alguma maneira, ser potencializado para qualquer companhia indistintamente. É claro que, tendo em conta todo esse pano de fundo, competência digital, para mim, Daniela, entrou no rol de qualquer empresa. E no GPA não é diferente. Então, a adaptação das companhias na promoção dessas relações de trabalho que possam se estruturar à distância, via home office, via flex time, via qualquer outra coisa que eventualmente se apresente, para mim é um desafio, sem sombra de dúvidas, e especialmente se a gente considera, como eu já falei, segmentos que, a meu ver, ainda atuam de maneira muito conservadora, né? Como é, por exemplo, o varejo alimentar no Brasil. Então, por outro lado, porém, a gente sabendo e tendo inteligência para capitalizar em cima disso, a meu ver, esse vai ser um diferencial de atração e retenção de talentos, sobretudo para gerações que vão ingressar no mercado de trabalho no pós-Covid, que eu espero seja a partir de amanhã, porque deu de Covid. Então, eu acho que essas questões de skill digital e de você proporcionar relações de trabalho, diferentemente da moda antiga, é o que vai referendar as relações no futuro entre as empresas e seus atuais e futuros colaboradores. Ótimo. Varejo alimentar, Fred, a gente sabe, é um setor de margens estreitas, com concorrência forte de outras grandes redes, as redes de nicho e varejistas de vizinhança, né? Quais são os maiores desafios do GPA
para se manter como um dos principais players, o principal player no Brasil. Uhum. E hoje em dia, já há algum tempo, mas tem se falado muito em customer experience, né? Então, assim, encantar o cliente, uso de dados, tratar a demanda do consumidor como se fosse única, humanizar os canais digitais e tudo mais. O que o GPA faz nesse sentido? E aí depois, se precisar, eu complemento com mais uma. Claro. Um dos nossos principais diferenciais passa pela promoção. Como é que a gente vai se manter na liderança? Quer dizer, como é que a gente vai, respondendo a sua pergunta, como é que a gente vai manter a nossa posição? Por que não crescer a nossa posição? Para mim, um dos nossos principais diferenciais, Daniela, está na promoção de inúmeras ocasiões de consumo. Eu acho que esse é o grande diferencial da companhia. Se você pensar que a gente atua através de mais de 1.000 lojas no Brasil e que a gente vai da conveniência ao hipermercado, que a gente vai do atacarejo, né, o cash and carry, ao e-commerce, a gente tem condições de oferecer uma experiência que a gente falou brincando há pouco, mas com a devida seriedade, uma experiência online. Então o cara consegue, de alguma maneira, mesclar tudo isso dentro ou dentro do atendimento de uma demanda que seja a demanda daquela pessoa especificamente. Eu não tenho dúvida que talvez uma das maiores riquezas hoje em dia dê conta da questão relacionada ao tratamento de dados, e isso para a gente é ouro, obviamente. Dentro daquilo que prevê a legislação brasileira, esse também é um assunto que está super na pauta em função das promulgações feitas recentemente pelo governo federal. Agora, o fundamental, com todo esse tratamento adequado, é que a gente possa oferecer para cada cliente comunicações cada vez mais direcionadas ao hábito de consumo de cada um, porque o seu hábito de consumo é diferente do meu. Ofertas massivas de determinado produto, além de eventualmente serem muito dispendiosas, não necessariamente vai atender aquilo que você precisa. Então, o caminho para mim é continuarmos na vanguarda de um processo que a gente já oferecia desde sempre através dos nossos aplicativos, promovendo o que você disse, que essa questão do customer experience, promovendo uma experiência única de consumo para você, Daniela, para mim, Fred, criando uma base de consumidores cada vez mais fiel. Porque se eu consigo ampliar a fidelidade dos meus clientes, é o maior dos sinais que eu posso ter de que, apesar das dificuldades de margem, que você tem razão, são realmente muito estreitas no varejo alimentar, alguma coisa eu estou fazendo certo. Excelente, excelente. Ainda complementando, ainda de Customer Experience, Fred, porque, enfim, muito legal aí o que você compartilhou. Qual que será, então, esse novo modelo, conceito de lojas do GPA para promover a melhor experiência para o consumidor? Agora, cada vez mais pagamentos, né, sem atrito, tanta coisa mudando. O que vocês estão pensando em termos de modelo, conceito de loja, para atender melhor esse consumidor mais exigente, mais digital, e mais útil? Eu acho que talvez não haja resposta pronta para essa pergunta, porque para mim isso tudo é muito fluido, né? Te dando um exemplo aqui, as lojas foram evoluindo ao longo do tempo de tal maneira, exatamente para tentar capturar cada vez mais a atenção e atender aos anseios de uma base consumidora. Uma das nossas bandeiras, por exemplo, Daniela, está no que a gente chama de geração 7. Então, isso quer dizer que as lojas já passaram por 7 modificações ao longo do tempo até chegar no formato que a gente tem hoje para essa bandeira em específico. E, de novo,
a gente ainda é um mercado conservador no Brasil, essa é a minha opinião. Então, o nível, por exemplo, de consumo online, apesar de felizmente ter dobrado, triplicado ao longo desse período e não vai voltar, isso veio para ficar, ainda é muito inferior quando a gente compara com outros países fora do Brasil, sobretudo talvez na China, que tem aí uma demanda muito superior à nossa. Commodity na China não se compra em loja física. Commodity na China compra-se através do meio online. E eu acho que mais dia, menos dia, essa vai ser a evolução natural desse segmento. Hoje, o que a gente tenta fazer, de novo, voltando na questão do online, é promover para os nossos clientes que, ao acessarem qualquer uma dessas nossas 1000 lojas, obedecendo às características de cada uma das bandeiras, ele possa atender a demanda dele da maneira que melhor lhe convier. Ele possa, por exemplo, num supermercado ou num hipermercado, entrar com um aplicativo aberto, sabendo que ele vai ter determinado benefício para determinado produto, assumindo que aquele determinado produto satisfaça o consumo dele. Ele tem que saber que ele tem acesso hoje não só ao pagamento tradicional, através de um PDV, uma pessoa que o atenda no caixa, mas talvez em self-checkout. Ele tem que saber que às vezes ele pode se programar para pagar em determinado horário. Tudo para minimizar o atrito que você bem disse, que para mim é o que vai fazer diferença, ou cada vez mais diferença, nas relações para o futuro. Então, qual vai ser o modelo? Não sei te responder. É certo que é fluido, é certo que é mutante, é certo que o modelo de lojas que existem hoje, seja da companhia ou seja de outra empresa, talvez não seja o modelo que se figure futuramente. Agora, para mim, o grande diferencial é a atenção das empresas em entenderem as mensagens para que possam se adaptar e atender da melhor maneira possível todas as demandas que lhes sejam apresentadas. Ótimo. Pelas perguntas anteriores, Fred, essa é a última, é possível ver que foi um ano de muitas mudanças, adaptações, né? Enfim, qual foi o desafio de lidar com uma mudança cultural tão grande? E o RH teve um papel, a gente sabe, você, né, na liderança aí, o RH teve um papel muito protagonista e ainda tem muito para fazer. Uhum. Quais aprendizados vocês tiveram até agora? O que você fará de diferente de agora em diante? Conta um pouquinho sobre isso. Sabe, Daniela, eu acho importante nós que estamos em papel de liderança, talvez começarmos a responder essa pergunta da seguinte forma: os desafios não foram vencidos. Os problemas ainda estão aí, ainda tem muita coisa para fazer, a gente não pode relaxar. Esse não é o momento de relaxar. Agora, as potenciais novas formas de se relacionar, como a gente acabou de falar, e a potencial nova cultura das organizações, assim como eu acabei de responder anteriormente, para um outro ponto, ainda serão definidas, tendo em conta que os desafios estão abertos. E quer saber? Eu acho que elas são certamente fluidas, sabe? Vão se adaptar ao longo daquilo que a gente ainda vai ter que se apresentar. E para vencer o novo, para vencer o inesperado, não é o RH, Daniela. Eu acho que eu tenho certeza absoluta que todas as áreas da companhia tiveram um papel protagonista e ainda tem um papel protagonista frente a tudo aquilo que a gente ainda tem vivido. E certamente a gente só se vence uma crise com união, com todas as pessoas imbuídas no mesmo propósito, e aí abre-se de novo a questão de sermos absolutamente transparentes com relação ao que estamos passando, o que estamos vivendo, o que estamos propondo com aquelas pessoas que nos ajudam no dia a dia. Churchill já falava, né, Daniela? É nas grandes crises que surgem as maiores oportunidades. Então,
eu penso que o que a gente precisa é se apropriar de tudo que a gente viveu recentemente, está vivendo recentemente, para não retroagir na era pré-Covid, se é que a gente pode dizer dessa forma, tendo casca para se adaptar aos desafios que certamente ainda surgirão, com a intenção, obviamente, de acolher e atender da melhor maneira possível aos anseios dos seus colaboradores. Papel fundamental da liderança de qualquer organização, não do RH, mas de qualquer gestor de RH. Como todos os líderes são gestores de pessoas, esse é um desafio compartilhado com toda a liderança da companhia, que tem feito um papel brilhante. Excelente, excelente, muito legal mesmo, Fred. Fred, muitíssimo obrigada. E o que eu posso dizer, assim, a admiração como cliente e pela tua liderança só aumentaram ainda mais depois desse nosso bate-papo. E que o Brasil possa realmente contar com mais líderes de recursos humanos e principalmente pessoas tão especiais como você. Foi realmente excelente. Muito obrigada. Sou eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Fico muito honrado com as suas palavras. Obrigado. Conte sempre conosco, conte sempre comigo, para que juntos a gente possa sempre vencer essas batalhas que vão ser nos apresentadas sempre. Obrigado mesmo pela oportunidade, foi um imenso prazer. Eu que agradeço muito. O próximo presencial, tá? É isso aí, vamos lá. Ótimo. Tchau. Boas vendas, Fred. Obrigado, tchau, tchau.